Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui quero te falar algumas configurações necessárias que você precisa fazer para deixar o seu curso ali 100% funcional, tá? É, Antes de tudo, considere se inscrever aqui no canal. É um canal especificamente sobre a criação de aplicativos utilizando inteligência artificial. Se você quer mais saber sobre esse tema, tem vários vídeos aqui que você pode analisar aí e você vai aprender bastante coisa, eu tenho certeza disso. Além disso, tem vídeos exclusivos para membros, tá? Onde lá eu mostro configurações essenciais também, como também entrego alguns arquivos como rules, como algumas coisas de modo arquiteto, alguns prompts essenciais também para usar no cursor e algumas integrações que você pode fazer com os apps aí, como o Lovable, Bolt, enfim. Então considere virar membro, começa com 499 e me ajuda bastante. Então bora pro vídeo. Aqui quando você abre o seu curso, ele fica com a configuração zerada, né? Como se você não tivesse feito absolutamente nada ali, ele fica zeradinho. Mas é necessário que você faça algumas pequenas mudanças que vão melhorar ali em 5, 10 vezes a capacidade do agente de gerar código. Então são coisas simples, são coisas que, que geralmente alguém que é dev já saberia que precisaria fazer isso, mas como a maioria que me vê aqui não é dev, e eu também não sou dev, inclusive, a gente acaba ficando um pouco para trás nesse quesito. Porque qual que é a questão? Quando você não é dev, quando você não sabe programação, e você utiliza IA para gerar código para você, você vai conseguir fazer algumas coisas, né? Você vai conseguir gerar ali um produto mínimo viável, vai conseguir fazer algumas coisas mais básicas, mas à medida que seu projeto for avançando, for ficando mais complexo, ele vai necessitar que você, ou você comece a estudar aquilo que você está aplicando ali, ou que você, pelo menos, tente entender aos poucos. Que você se esforce um pouquinho para entender, ler o que ele está fazendo, porque senão vai ficar cada vez mais difícil de você avançar nisso, tá? E eu, quando comecei a usar o curso, eu percebi isso logo de cara, porque eu não sou programador, né? Comecei a estudar programação faz mais ou menos uns 5, 6 meses por aí. Mas com foco mesmo há 3 meses, mais ou menos, então eu ainda sou bem iniciante. Só que mesmo nesses 3 meses que eu venho estudando, já melhorei muito a minha capacidade de gerar código com IA. Então, assim, se você não sabe programação, você vai conseguir gerar alguma coisa. Mas se você entende de programação, pelo menos o básico, e vai avançando à medida que você for estudando, a capacidade da IA de gerar código para você vai ser muito maior. Então você vai conseguir fazer coisas muito melhores. Então é aquela coisa. Você consegue fazer qualquer coisa com IA, com código. Mas se você for o dev, você consegue fazer muito mais coisa, muito mais rápido. Porque você vai entender a estrutura de cada código, entender o que ele está fazendo, o que ele não pode fazer. Então isso facilita bastante. Então a dica que eu dou aqui logo de cara é que você comece a estudar programação, tá? Isso é essencial. Mas vamos lá, para as configurações. Eu abro as configurações no cursor aqui, nessa setinha do lado, tá? Nessa parte de engrenagem aqui. E aqui no geral, você não vai fazer nada, tá? Aqui pode deixar como tá, até porque aqui não tem muita coisa. Você pode deixar seu código privado se você quiser. Mas enfim, você que sabe. Aqui em Features, você vai fazer algumas coisinhas que eu vou te explicar aqui agora, tá? A primeira coisa que você vai fazer é aqui, ó. Enable Auto Run Mode. O que é Enable Auto Run Mode? Ele executar comandos sem você precisar atualizar esses comandos. Então, facilita bastante porque deixa o seu curso mais produtivo. É lógico que se você for analisar aí, que entra a questão do seu conhecimento, né? Se você for ver que ele está gerando um comando que não tem nada a ver com o que ele está fazendo, aí você precisa entrar, né, nessa mensagem ali, nesse contexto que ele está gerando e parar, né? Mas vai muito do seu conhecimento. Mas eu recomendo que você autorize, porque das vezes que eu vejo ele executando comandos, sempre tem a ver com o código que ele está fazendo. Sempre instalando alguma dependência necessária, autorizando alguma coisa no GitHub, alguma coisa assim, então vai acabar que você vai precisar autorizar isso do mesmo jeito, tá? Então se você fazer isso, ele já autoriza para você automaticamente. Além disso, tem alguns comandos que você precisa colocar no deny list, que são esses comandos aqui. Como é que você vai pegar esses comandos? Aqui na descrição vai ter uma comunidade do Telegram. Lá na comunidade tem uma parte de links e arquivos. Eu vou mostrar aqui para você não chegar lá perdido, tá? Ó, são esses comandos aqui, ó. Então você tá na comunidade aqui, tá? Tem o chat geral, Bolt curso, N8N, chat GPT, avisos, links e arquivos. Aqui no links e arquivos você vai pegar esses comandos do curso aqui, ó. São esses comandos aqui. Você vai copiar esses comandos e colocar aqui.
tá? Você vai precisar colocar um por um, então você não pode copiar todos ao mesmo tempo. Mas é essencial que você coloque essa lista aqui para que ele não execute nenhum desses. Eu nunca vi casos dele executando algum desses comandos aqui, que são comandos bem maléficos, né, pro seu código. Principalmente alguns aqui são, inclusive, meio que, entre aspas, vírus, né? Tipo, eles autorizam coisas que não deveriam estar autorizadas. Aqui um colega nosso, ele explicou o que é cada código, né? Então aqui RM e RF apaga todos os arquivos do sistema. Então são códigos que não podem ser executados de jeito nenhum. E é essencial que você use essa lista aqui, tá? Então essa é a primeira configuração que você precisa fazer dentro do seu curso para que você aumente mais a sua produtividade. Além disso, você também pode habilitar essa seção aqui, ó. Tá? If enable prevents the agent from deleting files automatically. Então, se você habilitar essa opção, você vai prevenir o cursor de deletar arquivos automaticamente. Além de você colocar o comando, a lista de comandos negados, você também precisa atualizar essa opção aqui, tá? Além disso, aqui no Large Context, você pode ou não colocar, tá? O que vai acontecer se você ativar? O que seria o Large Context? Ele vai entender melhor do seu código se você autorizar essa versão aqui. Então, quanto mais você conversa naquele chat que você está conversando atual, ele vai conseguir manter aquele contexto, aquela janela de contexto. Então, ele vai entender as mudanças que ele fez, entender as coisas que ele mudou lá no começo. Quando você não habilita essa opção, você necessita que você gere novos chats, em períodos. Então, se você, por exemplo, está usando um chat muito antigo dentro do seu curso, um chat de IA muito antigo, por exemplo, aqui, ó, eu estava fazendo isso aqui ontem, né? Eu gerei um site ontem. E aqui, esse chat aqui é novo. Eu gerei ontem mesmo e vou terminar ele ontem. Então, se eu for editar alguma coisa de novo, eu vou gerar outro chat. Por quê? Para que ele não misture o contexto das coisas. Porque se eu continuar conversando aqui, ele vai esquecer o que eu fiz lá no começo, ele vai mudar coisas que eu já tinha mudado, entendeu? Então não faz sentido. É necessário que eu comece outro chat, eu entregue para ele as mudanças que eu quero fazer, as mudanças que eu já fiz. Então isso é essencial. Agora, se você habilitar essa opção aqui, ele vai entender bem mais coisas, só que ele vai gastar mais das suas requisições, tá? Então ele vai gastar ali, acho que se eu não me engano, 1,5 em cada prompt que você vai utilizar. Então gasta bem mais, mas consequentemente você vai ter um código, um IA mais inteligente, entre aspas, né? Aí fica a seu critério. Eu não deixo, prefiro começar outro chat para economizar as requisições rápidas, tá? Aqui, nada demais, não precisa autorizar nada. Aqui, se não tiver autorizado, você autoriza, tá? Porque essa aqui é a parte de pesquisa na web. Então, se não tiver autorizado, ou se não aparecer essa opção para você, é porque você precisa atualizar o seu curso. Então, atualiza se não aparecer a opção. E se você tiver a opção e não tiver habilitado, você habilita, tá? Aqui ele tá fazendo o indexamento do meu código, já estava 100%, não sei porque que ele voltou, mas tudo bem. Já está sincronizado. Inclusive, se o seu código não estiver sincronizado, você precisa sincronizar aqui novamente, tá? Aqui na parte do editor, não precisa mexer em nada, tá? Pode deixar como tá. E além disso, deixa eu mostrar aqui uma outra coisa. Só um minutinho. Não, era isso mesmo. Eu fui verificar se existia a opção de YOLO Mode ainda, mas eu acredito que eles retiraram na última atualização, tá? Antes existia uma opção que chamada YOLO Mode. Era para você autorizar essa opção. Caso você esteja aí no seu curso e ele estiver desatualizado, provavelmente ele vai ter essa opção. Se você não quiser atualizar, coloque ali para habilitar essa opção, tá? Essa opção é muito importante que ele vai aumentar um pouco a sua produtividade, vai fazer as coisas mais rapidamente. E aqui nessa parte de features, era isso que eu queria mexer com vocês, tá? Aqui na parte dos modelos, não precisa mexer em muita coisa, só analisa se está com o Cloud 3.7 ativo, tá? E o 4.5 também ativo. Qual que é a diferença? Qual que você vai utilizar para qual? Quando você quiser só conversar e só perguntar alguma coisa do seu código, e você não quiser gastar suas requisições rápidas, se você estiver usando o Pro, você usa o 4O Mini, tá? Porque ele não gasta as requisições rápidas, ele é ilimitado. Agora, se você quiser gerar, por exemplo, um texto, gerar uma página de vendas, alguma coisa assim, eu recomendo que você use 4.5, porque ele é um gerador de texto melhor do que o Claude. Se você quiser mexer em código, use o Claude, que ele é melhor do que o 4.5, tá? O 4.5, ele é o novo modelo LLM da OpenAI, né? E ele é muito bom em geração de textos. Então, se você quiser gerar página de vendas, gerar texto para
sua aplicação, usa o 4.5 que ele vai ser melhor. Aqui são as partes de API Key, fica mais caro se você colocar API Key, mas você pode colocar se você quiser também. Mas essa parte aqui era isso, eu deixo somente esses modelos aqui. Lançou agora o SonarMax aqui, que ele tem o máximo contexto, né, também, igual eu falei agora há pouco. Ele é maior ainda do que aquela opção ali que está como opção para ser habilitada, mas é aquilo que eu falei, ele gasta mais. Então, se você está trabalhando num projeto muito complicado, você pode atualizar ali se você preferir. Mas assim, saiba que ele vai gastar mais das suas requisições rápidas. Se você não tem esse problema, se você paga mais e tal, eu recomendo que você utilize o seu Nemax caso seja um projeto muito complexo. Aqui em Rules, que é a parte mais importante que eu vou falar aqui nesse vídeo, é onde você vai mexer, você vai colocar essas rules aqui. Ah, mas onde que eu pego? A mesma coisa. Eu vou colocar essas rules aqui agora, lá na minha comunidade do Telegram, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui. Peraí que eu coloquei errado. Eu vou colocar essas rules aqui no meu chat do Telegram. E você vai vir aqui e pegar, tá? Então fica à vontade para entrar aí, vai estar o link na descrição. Fica à vontade para pegar. E aqui você vai ter a opção de copiar e só colocar aqui no seu curso. O que são essas regras? Essas regras, eles melhoram muito, muito, muito a capacidade do seu agente de IA de editar e gerar códigos. Se você analisar aqui, você vai perceber que existem configurações que usam MCP. Se você não sabe o que é MCP, ou não sabe configurar MCP ainda, eu fiz um vídeo já sobre MCP, então coloca aqui, clica aqui no vídeo, assiste lá, porque esses dois aqui, ó, são essenciais, tá? O do Supabase eu não tô utilizando, porque o Supabase eu utilizo o Lovable para fazer add functions e tal. Mas eu ainda vou fazer um estudo melhor dessa integração com o Supabase, porque eu preciso utilizar algumas coisas lá dentro do meu banco de dados. Mas eu ainda não estou utilizando o Supabase por aqui. Mas o que eu mais utilizo é esse aqui, do navegador. Por quê? Do navegador, eu consigo pegar, selecionar elementos dentro do meu console do navegador, consigo selecionar erros, nem precisa nem selecionar erros, na verdade, ele lê automaticamente. Então ele pega os erros automáticos, pega o log automático, ele seleciona elemento, ele tira print, ele faz tudo isso automaticamente. Então, se você, por exemplo, putz, eu tenho uma pequena coisinha aqui que eu queria editar no meu código, na minha aplicação. Aí você vai lá no seu navegador, você seleciona aquele elemento que você quer editar e você fala para ele, ó, essa parte eu quero editar para tal coisa. Ele vai saber o que você está falando, ele vai tirar o print do que você está falando e quando ele vai corrigir, ele vai tirar o print para ver se ele realmente corrigiu. Então isso aqui facilita muito, 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 muito a criação de apps com IA, tá? Além disso, essas rules aqui, elas variam bastante, então elas evitam com que ele gere código duplicado, por exemplo, porque à medida que ele perde o contexto do seu código, ele vai começando talvez a gerar coisas duplicadas, a fazer coisas que ele já tinha feito. Então isso aqui ele evita que faça isso, tá? Além dessas rules aqui, existe também o modo arquiteto e as rules que eu tenho principais para cada projeto. Mas isso está só no modo na permissão para membros, no vídeo para membro, tá? Então se você quer esse vídeo completo, que é essa parte completa de rules, de modo arquiteto, de tudo isso, você vira membro, assiste o videozinho lá, porque aquele modo ficou muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem o nível que é aquele modo. Aqui eu estou com o meu projeto do Promptify aberto, tá? E olha o nível que fica o agente de IA de código se você utiliza o modo arquiteto e as rules que eu tenho fixadas para o projeto em si, tá? São essas rules aqui, ó, que eu tenho algumas, tá? Mas a principal são essas daqui, ó, regras Vibe Coding e arquitetura Vibe Coding, tá? Então aqui, por exemplo, em cada mudança que eu quero fazer, ele me dá o nível de confiança final da solução. Então, se por exemplo, eu quero aplicar essa funcionalidade, ele gera esse nível de confiança, aqui tá que ele tem 90% de confiança para aplicar essa solução, ou seja, ele tem quase certeza que vai dar certo se a gente manter esse plano, só que se ele responder, por exemplo, a 40% de confiança, aí você pode perguntar para ele o que falta para aumentar a sua confiança para gerar esse projeto. Aí ele vai te responder o que falta, você ajuda ele a entender melhor o contexto, e ele vai te dar novamente a resposta com a confiança atualizada. Então isso aqui facilita muito para que ele não cometa erros no seu código, porque à medida que o teu código vai ficando grande,
como é o caso aqui, desse aqui, ele tá grande já, entendeu? Porque tá com integração de pagamento, tem toda essa questão de APIs, então é necessário que exija um certo nível de geração de código muito bom para que ele consiga realmente gerar códigos com confiança. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui, ele mostra as fases de implementação de cada coisa que eu peço para ele, ó, fase 4, fase 3 e tal. Então, tudo isso, ele melhora muito a capacidade de gerar código. Então, se você quiser essa parte aqui, você vira membro, 499 mensal, baratinho, de graça praticamente, e você vai pegar o arquivo pronto lá, tá? Então aqui é a parte de regras gerais, isso aqui já vai facilitar muito a capacidade do seu agente de IA de gerar código, e isso aqui vai fazer com que ele, né, o agente, cometa muito menos erros do que cometeria se você simplesmente jogar o código ali e que se foda, né? Não é assim que funciona. Precisa que ele tenha uma certa estruturação, precisa que você guie ele, porque senão ele não vai saber como fazer as coisas. Por isso que é necessário que você estude programação, que foi o que eu falei no início do vídeo. Se você estuda programação, você vai saber guiar ele melhor, tá? Porque o agente, ele não faz, ele não toma decisão sozinho, ele faz com base no que está pedindo para ele. Então é aquela coisa, se ele tá com um erro no seu código, ele fala que você percebeu esse erro, mas se você falar para ele, esse erro é tal coisa, será que se a gente fazer isso resolve? Ele vai falar, sim, resolve, mas às vezes não resolve, entendeu? Porque às vezes não é aquele problema. Então, por isso que é necessário que você entenda programação, porque se você souber programar e você vê um erro ali, você vai ver aquele erro, vai saber o que que é aquele erro, por que que ocasionou aquele erro, e você vai ir direto ao ponto no chat aqui, ó, esse erro é assim, assim, assado, corrija fazendo isso, isso, isso. Aí ele vai corrigir e vai resolver. Então, coisas que você não saberia se você não fosse programador. Assim, lógico que você vai demorar para aprender a programar. Eu mesmo não sei ainda 100%. Lógico, eu não sei nem 15%, 10% ainda. Mas somente esses 10% que eu já estou sabendo, que eu já estou estudando, melhorou muito, 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 muito a minha capacidade de gerar códigos. E é necessário também com que você leia essas coisas que está aqui, tá? Não fique somente copiando e colando. Veja o que é cada regra, analise o que ele está fazendo. Quando ele manda para você as alterações de código que ele fez, veja o que ele mudou, veja o que ele está tentando fazer. Então leia as coisas, não fique só aceitando, 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 aceitando e depois fale, putz, perdi meu código, o curso ferrou com o meu código. Não foi o curso que ferrou com o seu código, foi você mesmo que não leu as coisas que ele está mudando. Então, assim, preste atenção no que está fazendo. Só aceite as mudanças depois de você testar as mudanças dentro do seu navegador. E essa é a principal dica que eu te dou, tá? Antes de você aceitar as coisas, leia, analise, teste, veja se realmente funcionou aquela mudança que ele colocou, aquela função que você adicionou, veja se funcionou certinho, teste versão mobile, teste versão desktop, teste os cliques, veja onde está clicando, onde não funcionou, onde funcionou, tudo isso antes de você aceitar a mudança, tá? Por esse vídeo era isso, espero que você tenha curtido aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se você me viu até o final, muito obrigado, tamo junto, comenta qualquer coisa aí para me ajudar, valeu, até o próximo vídeo.